Olá, começa agora o JR 24 horas. Vamos aos destaques desta edição. Companhia aérea suspende transporte de animais no porão após morte de cachorro. A Advocacia Geral da União diz ao Supremo que há indícios de crime contra o Estado Democrático de Direito em informações sigilosas publicadas no X. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. A companhia aérea responsável pelo transporte do cachorro que morreu durante um voo suspendeu o serviço de transporte de animais no porão das aeronaves. O caso foi registrado como maus tratos pelo tutor. A Caterina Schutte tem as informações para a gente. Caterina, boa noite. Por quanto tempo o transporte no porão vai ficar suspenso? Oi, Salsi, boa noite a você e a todos. Olha, segundo a companhia, essa suspensão deve ocorrer por 30 dias. A decisão foi tomada depois da morte de um Golden Retriever de 5 anos. O tutor dele estava de mudança e pretendia levar o cachorro Joca junto. Ele partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para a cidade de Sinop, em Mato Grosso. Mas, por uma falha da empresa, o cão seguiu para Fortaleza. João Fantasini foi orientado a retornar aqui para Guarulhos, para onde Joca também viajaria de volta, mas acabou sendo surpreendido com a notícia da morte do animal. A polícia de São Paulo investiga o caso. Um laudo com a causa da morte deve ficar pronto em até 30 dias. A companhia aérea afirmou que suspendeu a venda do serviço de transporte de cães e gatos para se dedicar a concluir o processo de investigação do caso. A empresa também afirmou que lamenta o ocorrido e que o serviço de transporte de animais na cabine continua. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Caterina. Um vigilante ficou ferido durante um ataque contra um carro forte em Hortolândia, no interior de São Paulo. Os criminosos estavam armados com fuzis. A imagem mostra que o carro forte estava em frente a uma lotérica. Repare no veículo branco que para na esquina. É dele que saem os criminosos armados com fuzis. Nesse momento é possível ver a correria durante a troca de tiros. Os funcionários que estavam dentro do carro forte conseguiram fugir com o veículo e impediram o assalto. Os criminosos fugiram. O carro forte fazia o transporte de valores dessa casa lotérica. Um vigilante foi baleado no braço. Ele foi socorrido e não corre risco de morrer. Os tiros também atingiram uma loja vizinha e um carro que estava estacionado na rua. A Polícia Civil realizou perícia no local. Foram mais de 30 disparos. O carro dos criminosos era roubado e foi encontrado abandonado. Até agora, ninguém foi preso. 156 quilômetros por hora. Segundo a perícia, essa foi a velocidade atingida pelo carro de luxo dirigido por Fernando Sastre Filho, pouco antes do acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, em São Paulo. A sindicância da Polícia Militar apontou que os PMs que atenderam a ocorrência falharam ao liberar o jovem sem realizar o teste do bafômetro. A Polícia Militar entregou as imagens das câmeras corporais dos PMs à Polícia Civil 22 dias depois do acidente. A sindicância, aberta pela PM, concluiu que os agentes falharam ao não aplicarem o teste do bafômetro no motorista do carro de luxo. Você tem pena de advertência, tem de repreensão e até prevê pena de prisão, mas administrativa. A Secretaria da Segurança Pública determinou a abertura de um procedimento para responsabilizar os policiais que atenderam a ocorrência. Os laudos da perícia feita pela PM e as imagens das câmeras corporais dos policiais serão analisados agora pela Polícia Civil. Os peritos que avaliaram a velocidade do carro de luxo no momento do acidente concluíram que Fernando Sastre Filho dirigia a mais de 100 km por hora acima do limite de velocidade da avenida. De acordo com o laudo da perícia, o carro atingiu 156 km por hora antes do acidente e no momento da batida estava a 114. O limite máximo na avenida é de 50 km por hora. O acidente provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Quando você supera em 50 quilômetros o máximo previsto para aquela via, você está cometendo um crime de trânsito, que tem uma pena prevista de 6 meses a 1 ano.
Em depoimento, Fernando Sastre Filho disse que não bebeu e que estava apenas um pouco acima da velocidade da via. A mãe dele confirmou para a polícia que tirou o filho do local do acidente com autorização dos policiais. A namorada de Fernando afirmou que ele não bebeu antes do acidente. Já os amigos dele, Marcos Vinícius e a namorada Juliana, disseram que Fernando bebeu num jantar naquela noite. A comanda do restaurante mostra que foram consumidas 9 bebidas alcoólicas. Nos próximos dias, deve ser feita uma reconstituição 3D para ajudar a esclarecer os detalhes do acidente. O caso segue em segredo de justiça. A defesa de Fernando Sastre Filho disse que não vai se pronunciar. A tecnologia tem ajudado a Polícia Científica de São Paulo a solucionar muitos crimes aqui no estado. Tomógrafos e scanners 3D são algumas das ferramentas usadas no laboratório forense. Eles bem que poderiam ser chamados de artistas. Reconstituem rostos, cenas e lugares que ajudam a desvendar crimes. Na juventude, o Thiago era colorista de histórias em quadrinhos. Hoje, o escrivão de polícia ainda trabalha com as cores, mas na reconstrução facial e ajuda a mostrar, a partir de retratos em branco e preto, a aparência que teria uma pessoa desaparecida há 10, 20 ou 30 anos. Basta uma tomografia para montar o quebra-cabeça. O crânio de um corpo mutilado ganha rosto e, com o auxílio do DNA, uma identidade. Foi assim que os peritos chegaram ao nome do motorista Álvaro Pedroso, encontrado morto em São Paulo há 10 anos. Quando vem para a gente o retrato falado, já é um caso que eles já tentaram de tudo e não conseguiram nada. Para fazer um retrato falado, a vítima de um crime precisa ter visto o rosto do criminoso. Mas e quando as pessoas só viram partes desse rosto? Para quem trabalha com arte forense, isso é um pesadelo. E o Thiago já passou por isso. Foi em 2019, em Pitangueiras, cidade a 360 quilômetros de São Paulo. Um homem estuprou 8 mulheres, sempre com o rosto parcialmente encoberto. Juntei ali quem viu o rosto, quem viu o olho, quem viu o nariz e fui montando. Divulgaram o retrato falado, chegaram no suspeito e foi confirmado que era ele através do exame de DNA. A tecnologia também permitiu que os peritos conseguissem recriar o cenário do massacre de Paraisópolis, em São Paulo, em 2019. 9 jovens que estavam num baile funk morreram asfixiados. Policiais militares entraram na comunidade e encurralaram as vítimas num beco sem saída. Com um scanner 3D, os peritos fizeram medições e simulações que não seriam possíveis no local das mortes. Nesse caso, Paraisópolis, se fossem lá para o local, fazer uma reprodução lá no local, vocês iam precisar de quantas pessoas? Num caso como esse, no mínimo umas 1.000, 1.500 pessoas, para a gente conseguir chegar perto do que seria uma visualização no momento do baile, que se estimava ter mais de 5.000 pessoas. No mês que vem, a Justiça deve decidir se os PMs vão a júri popular. Mas em pelo menos um caso, a perícia conseguiu anular o resultado de um julgamento. Sofia Najar, de 4 anos, morreu asfixiada por um saco plástico em 2015. O pai alegou que ela provocou a própria morte e foi condenado a menos de 2 anos por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas a partir de uma tomografia, os policiais recriaram o corpo da menina em 3D e conseguiram demonstrar que a criança não poderia ter provocado a própria morte. Um novo julgamento ainda não foi marcado. A polícia da Itália interceptou cerca de 150 quilos de cocaína em um navio que tinha partido do Brasil. Mergulhadores foram acionados para examinar a parte submersa do navio. A cocaína estava escondida 9 metros abaixo da superfície da água. A embarcação carregada de fertilizantes passou pela inspeção do porto de Ravenna, na Itália, e havia partido de Santos. O valor da droga apreendida foi estimado em cerca de 137 milhões de reais. 2 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de São Paulo que investiga furtos e roubos de máquinas agrícolas. No esquema, notas falsas eram emitidas para que os criminosos não fossem parados em fiscalizações. O prejuízo gira em torno de 2 milhões de reais. Máquinas caras que podem ser usadas em fazendas e também na construção civil. Apenas em 2022 foram 55 furtos no estado de São Paulo. O número de casos aumentou mais de 57% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.
Hoje, a Polícia Civil fez uma operação contra uma quadrilha especializada no furto de tratores e retroescavadeiras. 2 homens foram presos, um em Minas Gerais e outro na capital paulista. Ainda havia algumas outras pessoas, vamos dizer assim, acima dele, né? Mas a função dele, a logística com que ele desempenhou, ele tinha uma função de destaque no grupo. A investigação teve início em dezembro de 2021, quando foram furtadas 4 retroescavadeiras em 2 municípios no interior de São Paulo. A quadrilha era dividida em 3 núcleos, um que atuava em Presidente Prudente, outro na capital paulista e outro em Minas Gerais. Os criminosos se mostravam interessados em terrenos no interior de São Paulo. Antes de fechar negócio, eles convenciam os donos a mexer no local. Assim, as máquinas eram locadas e depois furtadas. Enquanto isso, na capital, a quadrilha abria empresas de fachada para emitir notas frias. Com essas notas, conseguiam transportar os veículos sem serem barrados pela fiscalização. Até que as autoridades fiscais consigam entender que aquela empresa ela não é lícita, até aí já foram expedidas várias notas. E até aí foram onde os crimes ocorreram. As máquinas eram furtadas principalmente de madrugada e revendidas em Minas Gerais. A polícia acredita que 15 pessoas em 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia, faziam parte da quadrilha. Aproximadamente 2,5 milhões de prejuízo, com maquinário alto valor, né? E tem escavadeira, tem aproximadamente 5 máquinas. O jogador Cauê Rodrigues, do Botafogo, é suspeito de agredir a ex-namorada. A ex-namorada do jogador procurou a delegacia de atendimento à mulher. Antes, Isabela fez exame de corpo de delito para registrar os hematomas no rosto. Ela usou as redes sociais para denunciar o meio-campo do Botafogo, Cauê Rodrigues, de 19 anos. A estudante de biomedicina conta que as agressões aconteceram no domingo, enquanto ela estava sob efeito de remédios para a depressão. Imagino que tenha sido tapa porque foi bem intencional, mas eu fiquei meio perdida na hora, não esperava essa reação dele. Na verdade, não é a primeira vez, mas não esperava naquele momento. Segundo Isabela, os dois moravam juntos há 8 meses. Ao tomar conhecimento da denúncia, a direção do Botafogo decidiu afastar Cauê do elenco por tempo indeterminado, até que o caso seja esclarecido. Por meio de nota, o clube ressaltou que repudia qualquer ato de violência, principalmente os praticados contra mulheres. Hoje, a Justiça determinou a adoção de medidas protetivas de urgência contra o volante do Botafogo. O afastamento, distanciamento, são todas questões de maneira preventiva a evitar que um mal maior aconteça com a vítima deste caso. A defesa do jogador negou as acusações. Foi identificado um dos responsáveis pela invasão ao sistema financeiro do Tesouro Nacional. A investigação do governo apontou que os suspeitos tentaram desviar pelo menos 3 milhões e 500 mil reais e parte desse dinheiro já pode ter sido enviada ao exterior. O valor total transferido ainda não foi confirmado pelo governo. A investigação apontou que suspeitos usaram números de CPFs para fazer repasses. As invasões ao CIAF, sistema do Tesouro usado para os pagamentos do governo federal, começaram a ser identificadas em 5 de abril. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso há 2 semanas e já conseguiu identificar mais de 200 tentativas de pagamentos indevidos. Parte das operações irregulares foi bloqueada antes da conclusão. A apuração identificou que pelo menos 17 senhas foram alteradas para a tentativa de transferência de cerca de 3 milhões e 500 mil reais. O Banco Central investiga se parte do dinheiro foi enviado para fora do Brasil. Somente até março deste ano foram identificadas mais de 4 mil tentativas de uso indevido de dados públicos. Foram apurados quase 3 mil incidentes, contra quase 5 mil em todo o ano passado. Hoje isso é um comércio, é um negócio na Deep Web, né, no submundo da internet, onde você compra os dados crus, né, informações, credenciais, contas, que você possa usar aquilo de alguma forma. Em alguns casos, em troca de dinheiro. Em outros casos, simplesmente exposição ou ridicularização de um determinado agente. Centenas de argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires no maior protesto já registrado contra o governo de Javier Milei, que assumiu o cargo em dezembro.
Segundo os manifestantes, pelo menos 500 mil estudantes e representantes de sindicatos participaram da marcha contra os cortes no orçamento das universidades públicas. Já o governo argentino estima que 150 mil pessoas tenham participado desse ato. De acordo com as autoridades da Argentina, o protesto foi pacífico. O governo Milei afirma que tem realizado cortes no orçamento de diversos setores para tentar equilibrar as contas públicas. A polícia fez nesta terça-feira uma operação contra uma dentista investigada por cometer erros em procedimentos estéticos em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon acompanha esse caso e ela traz os detalhes para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na casa da Camila Groppo, no consultório dela e em outro local onde a dentista prestava serviço. Foram apreendidos 16 prontuários e um contrato firmado com empresa de higienização. A profissional é investigada depois de graves infecções registradas por pelo menos 20 pacientes que fizeram procedimentos estéticos com ela. 2 ainda estão internadas. As investigações ainda estão em andamento, mas segundo o delegado, ao que tudo indica, a contaminação por uma bactéria aconteceu por causa de problemas na esterilização dos equipamentos. Logo depois da denúncia, a clínica dela foi interditada pela vigilância sanitária. A dentista deve ser ouvida na delegacia na próxima semana. A defesa dela não foi encontrada. Salce. Obrigada, Virgínia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal aprofunde as investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em cartão de vacinação. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Moraes quer saber se Bolsonaro apresentou algum certificado de vacinação para entrar nos Estados Unidos. O aprofundamento das investigações vai servir para fornecer mais provas à PGR, que precisa decidir se denuncia o ex-presidente ou se pede o arquivamento do caso. Bolsonaro nega que tenha fraudado o cartão de vacinação. A Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal uma notificação sobre a provável ocorrência de crime contra o Estado Democrático de Direito na divulgação de informações sigilosas na rede social X, o antigo Twitter. A gente conversa com a Ariane Bittencourt sobre este assunto, direto de Brasília. Ela traz os detalhes. Oi, Ariane, boa noite para você. Boa noite, Salce. Segundo a notícia de fato encaminhada pela Advocacia Geral da União à Suprema Corte nesta terça-feira, a divulgação de e-mails trocados por funcionários do X pode caracterizar crime contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições. Nos e-mails, eles discutem o conteúdo de decisões sigilosas da Justiça brasileira que determinam a remoção de posts com desinformação sobre as urnas eletrônicas e ataques aos ministros do Supremo. No documento também é solicitado que o ministro Alexandre de Moraes encaminhe as informações ao Ministério Público Federal. A ideia é que o órgão que tem competência para propor ações penais avalie se houve práticas criminais e identifique os autores. Para a AGU, a atitude da plataforma de Elon Musk compromete as investigações em curso no Brasil sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A Advocacia Geral da União também abriu um procedimento interno de investigação contra a rede social de Elon Musk. O X ainda não se manifestou. Salce. Obrigada, Ariane, pelas informações. O Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan. O texto deve ser sancionado pelo presidente Joe Biden nas próximas horas. O texto foi aprovado com 79 votos a favor e 18 contrários. O pacote prevê uma ajuda equivalente a 487 bilhões de reais. O dinheiro será dividido em 313 bilhões para a Ucrânia, 133 bilhões para Israel e cerca de 41 bilhões para Taiwan. A lei aprovada também inclui um artigo que deve provocar o banimento do TikTok no país. O aplicativo chinês terá que encontrar um novo dono se quiser continuar operando nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, um crocodilo invadiu a pista da base aérea e deu trabalho para os oficiais. O animal foi visto perto do trem de pouso de uma aeronave. Funcionários do controle de animais foram acionados e conseguiram capturar o réptil de 3 metros de comprimento.
O crocodilo foi examinado e transportado em segurança para um rio. O JR 24 Horas fica por aqui. Ouça essa e as outras edições dos boletins do Jornal da Record, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.